Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe você neste momento em que você se coloca diante da sua presença infinita. Hoje, vamos mergulhar profundamente em um tema que é absolutamente crucial para a sua proteção espiritual, para a sua saúde mental, emocional e principalmente para a sua paz durante o repouso noturno. Vamos falar sobre algo que muitas pessoas ignoram completamente, que passa despercebido na rotina acelerada de nossas vidas modernas, mas que é essencial compreender: a proteção contra forças espirituais invisíveis que podem nos prejudicar enquanto dormimos, enquanto descansamos, enquanto nos entregamos ao repouso reparador da noite. Durante milhares de anos, diferentes culturas, civilizações, tradições religiosas e espirituais de todo o mundo reconheceram uma verdade fundamental. Existe uma dimensão invisível que coexiste com a realidade física que podemos ver e tocar. Esta não é uma superstição, não é uma fantasia, não é algo para ser ignorado ou descartado por pessoas modernas que se consideram racionais. É uma realidade que permeia toda a existência humana. A Bíblia, que é nosso referencial absoluto e infalível, nos fala com absoluta clareza sobre esta realidade espiritual que está sempre presente ao nosso redor. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, um homem altamente educado e intelectual, nos diz com total convicção: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra a maldade espiritual nos lugares celestes. Esta não é uma passagem opcional ou uma sugestão que podemos ignorar. Esta é uma declaração clara e direta sobre a natureza fundamental do universo em que vivemos. Estamos imersos em uma realidade espiritual. Estamos participando de uma batalha espiritual. E essa batalha é muito real, muito intensa e muito importante. A realidade do mundo espiritual não é algo para ser temido de forma obsessiva ou paranoica, mas é absolutamente algo que precisa ser reconhecido, compreendido e levado em consideração séria. Quando compreendemos essa verdade fundamental, quando realmente a absorvemos em nosso ser, podemos nos posicionar adequadamente. Podemos nos proteger através da fé genuína, através da oração fervorosa e sincera, através do conhecimento profundo da palavra de Deus. Muitas pessoas ao redor do mundo sentem uma inquietação inexplicável quando dormem. Acordam com pesadelos perturbadores e vívidos. Sentem uma presença estranha no quarto durante a madrugada. Experimentam sensações de opressão ou até paralisia enquanto dormem, mas não sabem exatamente o que está acontecendo. Essas experiências, em muitos casos, estão relacionadas diretamente com essa dimensão invisível espiritual que nos rodeia constantemente. A ignorância sobre este assunto deixa muitas pessoas extremamente vulneráveis e desprotegidas. Quando não sabemos que estamos em uma batalha espiritual real e concreta, quando não reconhecemos que existem forças que desejam prejudicar nossas vidas e destruir nossa fé, não nos posicionamos adequadamente para nossa própria proteção. É exatamente como andar em uma cidade completamente desconhecida, à noite, sem mapa, sem conhecer as ruas, sem conhecer os perigos que a cercam. Você fica vulnerável, você fica exposto, você fica inseguro e à mercê de qualquer circunstância adversa que possa surgir. Mas quando você conhece a cidade, quando você sabe exatamente onde estão os perigos, quando você sabe quais ruas deve evitar, quando você conhece o caminho seguro e iluminado, você se move com confiança, segurança e propósito. O mesmo princípio se aplica ao conhecimento da realidade espiritual. A Bíblia nos oferece esse mapa espiritual extraordinário. Ela nos oferece a compreensão que precisamos para navegar com segurança neste mundo, que frequentemente é hostil às coisas de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, encontramos uma advertência que é ao mesmo tempo séria e libertadora. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Esta passagem bíblica não está nos dizendo para viver em medo constante e paralisante. Não está nos dizendo
para viver em paranoia obsessiva. Pelo contrário, está nos dizendo para estar atentos. Está nos dizendo para ser vigilantes. Está nos dizendo para ter consciência plena da realidade espiritual. E está nos dizendo que temos a capacidade de nos proteger. Durante o sono, nossa consciência diminui significativamente. Nosso corpo entra em um estado de vulnerabilidade física e mental. É neste estado que muitos dos ataques espirituais mais intensos ocorrem. É durante a noite, quando estamos dormindo profundamente, que o inimigo trabalha com maior liberdade. Pessoas que nunca haviam experimentado problemas ou distúrbios espirituais anteriormente começam a ter pesadelos perturbadores e angustiantes. Começam a acordar no meio da madrugada com uma sensação de opressão esmagadora. Começam a ouvir vozes ou sons estranhos. Começam a sentir presenças malignas no ambiente. Isso acontece porque, durante o sono profundo, perdemos nossa proteção consciente, nossa vigilância natural, nossa capacidade de resistir conscientemente aos ataques. Mas aqui está a notícia extraordinária e gloriosa, meu caro irmão, minha cara irmã. Você não está desamparado. Você não está sozinho nesta batalha. Você não é vítima indefesa de forças que você não consegue controlar. Se você é uma pessoa que genuinamente crê em Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e Redentor pessoal, você tem acesso a uma proteção divina que é absolutamente infinita em seu poder. Essa proteção é maior do que qualquer força maligna que possa existir em todo o universo espiritual. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário há 2000 anos tem um poder espiritual que é literalmente extraordinário, absolutamente transformador e completamente vitorioso. Esse sangue de Jesus protege completamente, protege totalmente. Esse sangue redime da culpa, redime do pecado, redime da vergonha. Esse sangue liberta das cadeias do medo, liberta da opressão espiritual, liberta da condenação. Esse sangue nos cobre completamente, nos envolve, nos rodeia com a presença divina de nosso Criador. A compreensão verdadeira desta verdade extraordinária é exatamente o primeiro passo, o passo fundamental para se proteger contra os inimigos invisíveis que trabalham enquanto dormimos. Quando você realmente acredita, do fundo do seu coração e da sua alma, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que Ele morreu voluntariamente pelos seus pecados e pelos pecados de toda a humanidade, que Ele ressuscitou no terceiro dia e que está vivo, sentado à direita do Pai Celestial, você instantaneamente recebe um escudo espiritual que nenhuma força negra, nenhuma entidade maligna, nenhuma criatura do reino das trevas consegue penetrar. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus nos faz uma promessa extraordinária e pessoal. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Quando você despertar-se genuinamente para essa realidade espiritual fundamental, quando você compreende verdadeiramente e profundamente quem você é em Cristo, a dinâmica espiritual muda completamente. Você não é mais uma vítima indefesa. Você não é mais uma criatura fraca à mercê de forças poderosas e malignas. Você é um filho amado de Deus. Você é recoberto completamente pelo sangue redentor de Jesus. Você é protegido infinitamente pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Você tem autoridade espiritual que vem diretamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa transformação de mentalidade, essa mudança profunda de perspectiva, essa reorientação completa de sua identidade espiritual é absolutamente essencial para sua proteção. Muitas pessoas que sofrem continuamente com ataques espirituais durante a noite, semana após semana, mês após mês, não sabem simplesmente que podem invocar o nome sagrado de Jesus. Elas não conhecem o fato de que podem simplesmente declarar a autoridade que possuem em Cristo. Elas dormem em medo constante. Elas vivem em ansiedade perpétua. Elas acordam exaustas e drenadas porque não conhecem essa verdade libertadora e transformadora. Mas quando você realmente sabe no fundo do seu coração que o nome de Jesus tem poder absoluto,
Quando você sabe que pode declarar em voz alta: eu reprovo você em nome de Jesus Cristo, quando você conhece essa autoridade profunda, tudo muda. Em Atos, capítulo 19, versículos 15 e 16, encontramos uma história que é muito ilustrativa e importante. Alguns judeus estavam tentando expulsar demônios invocando o nome de Jesus, mas eles mesmos não tinham um relacionamento genuíno com Jesus. O resultado foi absolutamente desastroso. Os demônios saltaram sobre eles com violência e os feriram gravemente. Isso nos mostra uma verdade muito importante. A autoridade espiritual não é um truque mágico que funciona mecanicamente, independentemente de quem o faz ou de suas intenções. A autoridade espiritual não é uma fórmula que você simplesmente declama e automaticamente funciona. A autoridade espiritual vem de um relacionamento genuíno, real, profundo e pessoal com Jesus Cristo. Quando você realmente conhece Jesus como seu Salvador, quando você genuinamente crê nele, quando você verdadeiramente se entrega a ele como Senhor da sua vida, você tem acesso a essa proteção extraordinária. Você tem acesso a essa autoridade. Você pode invocar seu nome com confiança. Você pode declarar sua vitória sobre o inimigo. Você pode resistir aos ataques espirituais e os demônios devem obedecer. Eles não têm escolha. Eles devem ir. Portanto, o primeiro passo absolutamente fundamental para se proteger contra os inimigos invisíveis que trabalham enquanto você dorme é despertar para essa realidade espiritual. Reconhecer que existe um mundo invisível que nos rodeia. Reconhecer que estamos em uma batalha espiritual real que tem consequências eternas. Reconhecer que existem forças que desejam prejudicar você e sua família. Reconhecer que existem seres espirituais malignos que trabalham especialmente durante a noite. Mas mais importante ainda, reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Reconhecer que Ele nos ama profundamente. Reconhecer que Ele nos protege completamente. Reconhecer que em seu nome temos total autoridade sobre qualquer força maligna que possa existir. Essa compreensão não nos leva ao medo paralisante. Nos leva à confiança absoluta. Não nos leva à ansiedade obsessiva. Nos leva à paz genuína. Porque quando você realmente sabe que Jesus é infinitamente maior, quando você realmente acredita que seu poder é absoluto, quando você realmente compreende que está completamente sob sua proteção e seu cuidado, você pode repousar em paz perfeita. Você pode dormir tranquilamente. Você pode descansar completamente, sabendo que está seguro, protegido, coberto pelo manto invisível do Criador do universo inteiro. Esta é a verdade fundamental que queremos que você leve consigo quando sair deste momento sagrado de oração e reflexão. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Você não está fraco e vulnerável. Você está sob proteção divina. Você está sob o cuidado amoroso do Deus Criador. E se você não tem essa certeza, se você não tem esse relacionamento pessoal e transformador com Jesus Cristo, o convite divino está aberto para você fazer isso agora mesmo. Convide Jesus para estar no controle absoluto da sua vida. Peça sinceramente perdão pelos seus pecados. Receba Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. E automaticamente, você passa a ter acesso a essa proteção extraordinária que estamos descrevendo. Quando você dorme sob a proteção de Jesus, as forças malignas não têm mais poder sobre você. Quando você invoca o nome de Jesus com fé genuína, os demônios fogem. Quando você declara com convicção que está coberto pelo sangue de Cristo, o inimigo não consegue se aproximar. Esta é uma verdade absoluta. Esta é uma promessa que encontramos repetidas vezes em toda a Bíblia. Aí você pode contar com isso. Você pode confiar nisso. Você pode descansar completamente nessa verdade inabalável. Queremos que você termine a leitura desta primeira parte com uma convicção profunda, inabalável e transformadora. Você é protegido. Você é genuinamente amado. Você é completamente coberto pelo sangue precioso de Jesus. Nada no mundo espiritual, nenhuma entidade, nenhuma força, nenhuma criatura maligna tem autoridade sobre você que seja maior do que a autoridade absoluta de Cristo em sua vida.
Mantenha essa verdade no coração. Medite nela quando se deitar. Declare-a quando acordar. Viva-a em cada momento do seu dia, porque essa é a base, o alicerce de toda a proteção espiritual que vamos aprofundar nas próximas partes desta oração extraordinária. Deixe nos comentários um amém ou glória a Deus e declare sua fé. Se você deseja que Deus proteja você e sua família durante esta oração, continue até o final para receber essa bênção extraordinária e entender o propósito que Deus tem planejado para a sua vida neste momento. Agora que compreendemos adequadamente que existe uma dimensão espiritual invisível que nos rodeia constantemente, é absolutamente essencial que aprendamos muito mais sobre a natureza real desses inimigos invisíveis com os quais estamos constantemente lutando. Conhecer o inimigo em profundidade é literalmente o primeiro passo absolutamente crítico para derrotá-lo completamente. Na estratégia militar ao longo de toda a história humana, é absolutamente fundamental para qualquer general, qualquer comandante, qualquer estrategista estudar profundamente o adversário. Quem exatamente é este adversário? Quais são suas táticas específicas? Quais são suas forças e suas fraquezas? Qual é seu objetivo final? Qual é sua motivação? Quando você adquire essas informações críticas, você pode se preparar adequadamente para o confronto. Você pode estabelecer uma estratégia defensiva. Você pode criar um contra-ataque. O mesmo princípio absolutamente fundamental se aplica diretamente ao conflito espiritual que estamos enfrentando. A Bíblia, que é a palavra de Deus infalível, nos oferece informações muito claras, específicas e detalhadas sobre os inimigos invisíveis que enfrentamos. Primeiro e acima de tudo, existe Satanás, o príncipe supremo das trevas. Satanás é uma criatura espiritual que originalmente foi criada por Deus como um anjo, um ser de grande beleza e poder espiritual. Mas Satanás se rebelou contra Deus. Satanás questionou a autoridade de Deus. Satanás tentou usurpar o poder de Deus, e por causa dessa rebelião cósmica e dessa desobediência absoluta, Satanás foi expulso do céu. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 até 9, encontramos uma descrição dramática dessa expulsão do céu. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos combatem contra o dragão, e o dragão e seus anjos combatem, mas não prevaleceram, e não foi achado mais o seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Isso significa que Satanás e seus aliados espirituais foram expulsos do céu e agora estão confinados à terra. Eles ainda têm poder e influência, mas estão limitados. Eles têm um tempo limitado. Eles têm autoridade limitada. E mais importante ainda, seu destino final já está selado. É absolutamente crucial entender isto. Satanás não é onipotente. Satanás não é onisciente. Satanás não é onipresente. Isso é muito, muito importante compreender para não exagerarmos o poder dele. Satanás tem limitações reais. Satanás não é igual a Deus em qualquer forma ou medida. Satanás é uma criatura que se rebelou contra seu Criador. Satanás é finito. Satanás é limitado. Satanás é inferior a Deus em poder, conhecimento e autoridade. Mas, e este é um ponto crucial, Satanás é extremamente inteligente. Satanás é altamente sofisticado em suas táticas. Satanás tem milhares de anos de experiência acumulada em enganar, manipular, deturpar e destruir vidas humanas e famílias inteiras. As estratégias de Satanás são muito, muito sofisticadas. Seus ataques são frequentemente extremamente sutis e disfarçados. Ele não se aproxima da maioria das pessoas declarando abertamente: "Olá, sou o diabo e vou destruir sua vida completamente." Não, ele trabalha de forma muito, muito mais sutil e sofisticada do que isso. Ele trabalha através da manipulação psicológica. Ele trabalha através da sugestão. Ele trabalha através da distorção da verdade. Ele trabalha através da mistura de mentira com verdade.
Ele trabalha através da exploração de nossas fraquezas e tendências pecaminosas. O trabalho específico de Satanás durante o sono, durante a noite, durante aqueles momentos em que estamos mais vulneráveis e menos conscientes, é basicamente trabalhar em nossa mente. Ele planta pensamentos malignos, ele alimenta medos irracionais, ele amplifica ansiedades normais para níveis paralisantes, ele traz à memória traumas passados que você trabalhou para superar. Ele sussurra dúvidas corrosivas sobre sua fé. Ele nos faz questionar o amor de Deus. Ele nos tenta ao pecado através de fantasias. Ele trabalha através dos pensamentos, das emoções negativas e dos desejos da carne. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo nos diz com clareza: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Além de Satanás, que é o ser supremo das trevas, a Bíblia nos fala extensivamente sobre demônios. Demônios são espíritos malignos que trabalham sob as ordens diretas de Satanás. Demônios estão espalhados por toda a parte do universo, literalmente procurando constantemente por oportunidades para possuir, opressionar ou influenciar seres humanos. Demônios são criaturas muito ativas. Demônios têm uma agenda. Demônios têm objetivos específicos. E demônios trabalham especialmente intensamente durante a noite, quando as pessoas estão dormindo e são mais vulneráveis. Em Mateus, capítulo 12, versículos 43 até 45, Jesus nos dá uma descrição dramática e descritiva do comportamento dos demônios. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não acha. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E vindo acha-a vazia, varrida e adornada. Vai então e leva consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e entram nela e habitam nela, e o último estado desse homem fica pior do que o primeiro. Esta passagem nos mostra que demônios têm uma estratégia deliberada. Eles procuram por oportunidades específicas. Eles procuram por brechas espirituais. Eles procuram por fraquezas espirituais em nossas vidas. Quando os demônios encontram essas brechas e fraquezas, eles se aproximam deliberadamente. Eles atacam. Eles oprimem. Eles trabalham para destruir. A forma como eles atacam, especialmente durante o sono, é particularmente intensa e perturbadora, porque é quando nossa defesa consciente está completamente desativada. É por isso que muitos dos ataques espirituais mais eficazes e perturbadores ocorrem através de pesadelos extremamente vívidos, através de terror noturno severo, através de sensações de opressão que acordam as pessoas violentamente no meio da madrugada. Uma das estratégias mais comuns e eficazes dos demônios durante a noite é a indução de pesadelos perturbadores. Pesadelos não devem ser simplesmente descartados como sonhos ruins ocasionais. Pesadelos demoníacos têm características muito específicas e identificáveis. Eles são extremamente vívidos e realistas. Eles deixam uma impressão profunda e perturbadora na mente. Eles frequentemente envolvem perseguição relentless, morte violenta, medo extremo e paralisante, ou situações que violam profundamente a dignidade e a paz da pessoa. Depois de um pesadelo demoníaco verdadeiro, a pessoa acorda com sensação de pânico extremo, com o coração acelerado violentamente, com suor frio cobrindo o corpo e frequentemente é praticamente incapaz de voltar a dormir facilmente. Outra estratégia extremamente comum é o que é conhecido espiritualmente como opressão espiritual durante o sono, ou paralisia do sono. A pessoa acorda completamente consciente, mas não consegue se mover. Ela sente como se estivesse paralisada por uma força invisível. Frequentemente ela relata ver sombras muito reais no quarto, ou sentir uma presença maligna próxima, ou até mesmo ouvir sons assustadores e ameaçadores. Isso é conhecido em termos médicos como paralisia do sono ou incubo, mas muitos pesquisadores espirituais genuínos reconhecem que há uma dimensão espiritual significativa envolvida em muitos desses casos, especialmente quando ocorrem repetidamente. Também existe a estratégia da manipulação emocional contínua.
Os demônios trabalham deliberadamente para amplificar emoções negativas e destrutivas. Enquanto você dorme profundamente, eles trabalham sistematicamente para intensificar ansiedade, depressão profunda, medo paralisante, raiva explosiva e ressentimento. Você acorda da noite e sente que passou por uma noite emocionalmente exaustiva e traumática. Mesmo que não consiga se lembrar de sonhos específicos, seu corpo se sente pesado e cansado. Sua mente se sente nublada e confusa. Sua energia está completamente drenada e esgotada. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, já mencionado anteriormente, Paulo nos fala especificamente dos príncipes das trevas deste século. Isso sugere muito claramente que há uma hierarquia organizacional no reino demoníaco. Não todos os demônios têm o mesmo nível de poder e autoridade. Existem aqueles que têm maior autoridade e influência. Existem aqueles que coordenam ataques mais sofisticados. Existem aqueles que trabalham com especialidades muito específicas. Alguns demônios parecem ter especialidade em tentar as pessoas ao pecado sexual e à luxúria. Outros demônios têm especialidade em induzir alcoolismo e dependência de vício. Outros em fomentar violência, raiva e ressentimento. Outros em questionar profundamente a fé e causar desespero espiritual. Compreender que esses inimigos trabalham de forma profundamente organizada, estratégica e com objetivos muito específicos é absolutamente fundamental para qualquer estratégia efetiva de proteção. Eles não atacam ao acaso ou por impulso. Eles procuram deliberadamente por oportunidades. Eles exploram fraquezas espirituais e emocionais sistemática e propositalmente. Eles amplificam vulnerabilidades existentes. E durante a noite, quando a pessoa está dormindo profundamente, eles têm acesso mais direto à mente, às emoções e à dimensão espiritual da pessoa. Mas aqui está a verdade absolutamente mais importante que precisamos estabelecer claramente. Os demônios não têm poder absoluto ou ilimitado sobre uma pessoa. Se uma pessoa está coberta pelo sangue de Jesus, se uma pessoa invoca genuinamente o nome de Jesus com fé verdadeira, os demônios devem sair. Eles não têm escolha. Eles devem obedecer porque a autoridade de Jesus é absoluta e incontestável. Em Lucas, capítulo 4, versículo 35, vemos Jesus expulsando um demônio com uma autoridade e poder absolutos. O demônio grita em agonia e o abandona imediatamente. Em Marcos, capítulo 1, versículos 21 até 28, vemos a mesma coisa acontecer novamente. Os demônios reconhecem imediatamente a autoridade suprema de Jesus e obedecem quando ordenados. Eles não questionam. Eles não discutem. Eles simplesmente obedecem porque a autoridade de Jesus é absoluta. A razão pela qual muitas pessoas sofrem continuamente com ataques demoníacos durante a noite, noite após noite, é muito simples. Elas não conhecem completamente sua autoridade em Cristo. Elas não sabem que podem invocar o nome de Jesus e os demônios devem ir embora imediatamente. Elas dormem em medo constante. Elas vivem em ansiedade perpétua. Elas se sentem como vítimas completamente indefesas. Mas isso é uma mentira do inimigo. A verdade absoluta é que qualquer crente genuíno em Jesus Cristo tem autoridade completa e total sobre os demônios. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito com clareza absoluta: o Filho de Deus apareceu para isto, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio especificamente e deliberadamente para destruir completamente o reino do mal. Ele venceu Satanás na cruz. Ele venceu Satanás através de sua ressurreição gloriosa. E qualquer um que está em Cristo compartilha essa vitória extraordinária. Deixe seu amém nos comentários e declare: eu sou protegido em nome de Jesus. Agora que compreendemos profundamente a natureza real dos inimigos invisíveis que enfrentamos constantemente e compreendemos muito bem suas estratégias sofisticadas, precisamos urgentemente aprender sobre nossa defesa espiritual. A Bíblia nos oferece uma descrição muito detalhada, específica e prática de como nos protegermos espiritualmente contra todos esses ataques demoníacos
Em Efésios capítulo 6, versículos 10 até 20, o apóstolo Paulo, um homem altamente educado, intelectual e bem viajado, nos dá o que é universalmente conhecido como a armadura de Deus. Esta passagem bíblica é absolutamente fundamental, essencial e não negociável para qualquer pessoa que sinceramente deseje se proteger completamente contra ataques espirituais noturnos. Paulo começa em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, dizendo com autoridade: Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Note muito cuidadosamente que Paulo não está fazendo uma sugestão opcional. Ele não diz: você pode escolher se quer se proteger ou não. Ele diz: revesti-vos. Use a armadura. É um comando claro. É uma instrução direta e não negociável. Se você sinceramente deseja estar protegido enquanto dorme, você precisa usar a armadura completa de Deus. A primeira peça dessa armadura sagrada é o cinto da verdade. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, Paulo escreve com convicção: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade aqui se refere especificamente à verdade revelada de Deus, a verdade absoluta registrada na Bíblia. A verdade é que você é genuinamente amado por Deus. A verdade é que você é completamente perdoado em Cristo. A verdade é que você tem autoridade espiritual genuína. A verdade é que Jesus venceu a morte e a ressuscitou. A verdade é que o diabo já foi decisivamente derrotado. Quando você se cinge com essa verdade absoluta, você tem estabilidade espiritual. Você tem confiança inabalável. Você tem uma base sólida que o inimigo não consegue abalar ou destabilizar. Durante o sono, é absolutamente essencial que você mantenha a verdade de Deus fortemente em sua mente consciente e subconsciente. Reforce continuamente em sua mente antes de deitar as grandes verdades imutáveis da Bíblia. Declare com convicção: eu sou amado por Deus. Eu sou protegido completamente pelo sangue precioso de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade espiritual em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim pode prosperar. Essas declarações de verdade absoluta criam uma proteção espiritual extraordinária enquanto você dorme profundamente. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, está escrito claramente: revestindo-vos da couraça da justiça. A justiça aqui não significa que você tem que ser perfeito ou sem falhas. Ninguém neste mundo é perfeito. Todos nós falhamos, mas significa que você genuinamente busca viver uma vida moralmente reta. Significa que você confessa sinceramente seus pecados a Deus e busca se arrepender completamente. Significa que você vive em alinhamento contínuo com os princípios morais e éticos da Bíblia. Quando você vive uma vida genuinamente justa, o inimigo tem significativamente menos poder sobre você. Não porque a justiça em si mesma cria uma proteção mágica ou automática, mas porque o pecado abre brechas específicas para o ataque espiritual intensificar. Quando você confessa completamente seus pecados, quando você se arrepende sinceramente, quando você busca viver de forma genuinamente reta, você fecha essas brechas perigosas. Você se posiciona melhor espiritualmente. Você se torna um alvo muito mais difícil para o inimigo atacar efetivamente. A terceira peça da armadura é o calçado do Evangelho da Paz. Em Efésios capítulo 6, versículo 15, lemos: E calçados os pés com o preparo do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é a mensagem transformadora de que a paz genuína com Deus é completamente possível e acessível através de Jesus Cristo. É a mensagem libertadora de que você pode ter paz verdadeira, alegria profunda e satisfação duradoura em sua vida. Quando você anda com os pés calçados com essa mensagem extraordinária, você tem estabilidade espiritual inabalável. Você tem confiança genuína. Você sabe exatamente para onde vai espiritualmente. Você sabe absolutamente em quem confia. Antes de deitar para dormir,
medite profundamente na paz que Jesus oferece pessoalmente a você. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz com autoridade e ternura: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando você genuinamente compreende que Jesus oferece uma paz que o mundo não consegue dar, uma paz que transcende compreensão humana, você pode descansar profundamente. Você pode dormir tranquilamente. Você sabe com certeza que está seguro nas mãos eternas de Jesus. A quarta peça da armadura é o escudo da fé. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo nos diz: tomando especialmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta é uma imagem muito poderosa e descritiva. Os dardos inflamados do maligno representam todos os ataques espirituais específicos. São os pensamentos negativos que invadem sua mente. São as tentações sexuais que o assaltam. São os medos paralisantes que o cercam. São os pesadelos perturbadores. São as sensações de opressão. Todos esses ataques podem ser completamente destruídos e neutralizados com o escudo da fé. A fé não é uma coisa vaga, abstrata ou impalpável. A fé é confiança inabalável em Jesus Cristo. É acreditar genuinamente que Jesus é exatamente quem ele disse ser. É acreditar que ele fez exatamente o que disse ter feito. É acreditar que ele fará exatamente o que prometeu fazer. Quando você tem fé genuína e profunda em Jesus, você tem um escudo que é absolutamente impenetrável e inviolável. Nenhum ataque do inimigo consegue penetrar esse escudo de fé. Os dardos inflamados chegam até você, mas não conseguem ferir você, porque estão sendo completamente bloqueados pelo seu escudo inabalável de fé. Como você desenvolve esse escudo extraordinário da fé? Através de sua relação pessoal, íntima e profunda com Jesus. Através da oração fervorosa e sincera. Através da leitura contínua e meditação na Bíblia. Através da confissão pública e privada de sua fé. Através da comunhão genuína com outros crentes. Quanto mais forte sua fé se torna, mais poderoso seu escudo se desenvolve. E quanto mais poderoso seu escudo, mais seguro você está contra os ataques espirituais intensos que ocorrem durante a noite. A quinta peça da armadura é o capacete da salvação. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, lemos: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege sua mente, seu pensamento, sua consciência. É onde seus pensamentos residem. É onde suas emoções são processadas e integradas. É exatamente o lugar onde o inimigo adora atacar com toda a força. Ele quer contaminar sua mente com pensamentos negativos, destrutivos e malignos. Ele quer preencher sua mente com dúvida corrosiva, ansiedade paralisante, medo irracional e desespero completo. O capacete da salvação é a confiança profunda e inabalável de que você é salvo. É a certeza absoluta de que seus pecados foram perdoados completamente. É a convicção profunda de que você tem vida eterna em Jesus. É a compreensão clara de que sua identidade não é baseada em seus fracassos passados, em suas limitações presentes ou na opinião de outras pessoas, mas sim na verdade absoluta de que você é genuinamente amado por Deus e foi completamente redimido por Jesus. Quando você dorme com o capacete da salvação protegendo sua mente, o inimigo não consegue penetrar seus pensamentos com as mesmas dúvidas e medos que ele normalmente usa. Sim, ele pode tentar repetidamente, mas ele encontra uma resistência forte. Ele encontra uma mente protegida pela consciência viva de salvação. Você acorda sabendo com certeza que você é salvo, que você é perdoado, que você pertence eternamente a Deus. A sexta peça da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo escreve: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto todas as outras peças da armadura são primariamente defensivas, protegendo você dos ataques, a espada é ofensiva. A palavra de Deus é a arma que você usa para atacar o inimigo.
para resistir aos seus ataques, para declarar sua vitória absoluta. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem poder real, tem poder transformador, tem poder liberador. Quando você invoca a palavra de Deus, está invocando uma força que é viva, que é efetiva, que é capaz de destruir completamente as mentiras e ataques do inimigo. Durante a noite, quando você estiver sendo atacado por pesadelos ou opressão, você pode simplesmente declarar a palavra de Deus. Você pode declarar: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você pode declarar: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando você declara a palavra de Deus, está invocando o poder que sustenta o universo inteiro. A 7ª e final peça da armadura é a oração em todo o tempo, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Em Efésios capítulo 6, versículos 18 até 20, Paulo nos exorta: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e pela minha também, para que me seja dada a palavra, para abrir a boca ousadamente, para fazer conhecer o mistério do Evangelho. A oração é a conexão contínua com Deus. A oração é o meio pelo qual você invoca seu poder. A oração é o mecanismo através do qual você pede proteção. A oração é o ato de vigilância espiritual. Quando você ora antes de dormir, você está estabelecendo uma proteção poderosa sobre você mesmo. Você está pedindo especificamente ao Espírito Santo para protegê-lo durante a noite. Você está invocando o poder de Deus. Você está colocando sua confiança no Criador do universo. A oração deve ser específica. Você deve orar: Espírito Santo, proteja meu sono, proteja minha mente, proteja meu corpo, proteja minha família. Afaste de mim toda a opressão espiritual em nome de Jesus. Cubra-me com o sangue de Jesus. Eu declaro que meu quarto é território santo. Nenhum espírito maligno pode entrar aqui. Eu rejeito toda influência demoníaca em nome de Jesus. Deixe seu amém nos comentários. Eu reclamo a armadura completa de Deus. Agora que você compreende profundamente a realidade dos ataques espirituais, agora que conhece a natureza de seus inimigos invisíveis, agora que conhece a armadura de Deus e como se proteger, precisamos aprender as orações e declarações específicas que você pode fazer diariamente. Estas não são simples palavras vazias. Estas são declarações poderosas respaldadas pela palavra de Deus. Estas são orações que têm autoridade espiritual real. Quando você as declara com fé genuína, elas funcionam. Elas protegem. Elas libertam. Elas destroem as obras do inimigo. A primeira oração que você deve fazer é a oração de cobertura pelo sangue de Jesus. Você pode fazê-la assim: Pai Celestial, eu vejo diante de Ti em nome de Jesus Cristo. Eu sou lavado, limpo e redimido pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre mim, cobre minha família, cobre minha casa. Nenhuma força maligna pode penetrar essa cobertura. Nenhum demônio pode se aproximar. Todo ataque espiritual é destruído. Em nome de Jesus, eu reprovo toda opressão. Em nome de Jesus, eu reprovo toda tentação. Em nome de Jesus, eu reprovo todo medo. Em nome de Jesus, eu reprovo todo pesadelo. Obrigado, Pai, pela proteção que recebi em Jesus. Amém. A segunda oração importante é a oração de renúncia de toda influência maligna. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio e rejeito toda influência maligna em minha vida. Eu renuncio a toda tentação. Eu renuncio a todo medo. Eu renuncio a toda opressão espiritual. Eu renuncio a toda mentira do inimigo. Eu corto toda ligação com o reino das trevas. Eu corto toda a corda do demônio que tenha me prendido.
Eu declaro minha liberdade em Jesus. Eu sou livre. Eu sou liberto. Eu sou redimido. Eu sou protegido. Nada no mundo espiritual tem poder sobre mim. Apenas Jesus tem autoridade sobre mim. Apenas Deus é Senhor da minha vida. Amém. A terceira oração é a oração de reivindicação de autoridade espiritual. Pai, eu reclamo minha autoridade espiritual em nome de Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade sobre todos os demônios. Eu tenho autoridade sobre toda opressão. Eu tenho autoridade sobre todo medo. Em nome de Jesus eu comando a todo espírito maligno que saia de mim. Em nome de Jesus eu comando a todo pesadelo que pare. Em nome de Jesus eu comando a toda opressão que cesse. Todo demônio deve obedecer ao nome de Jesus. E eu tenho o nome de Jesus. Portanto, todo demônio deve obedecer a mim. Eu sou vencedor. Eu sou conqueror. Eu sou mais que vencedor em Jesus. Amém. A quarta oração é a oração de proteção sobre sua casa. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu consagro minha casa como templo do Espírito Santo. Esta casa é propriedade de Deus. Nenhum espírito maligno é bem-vindo aqui. Nenhum demônio pode entrar aqui. Nenhuma força do mal pode operar aqui. Eu ponho guardiões celestiais em cada porta, em cada janela, em cada abertura. Apenas coisas de Deus são bem-vindas nesta casa. Esta casa é coberta pelo sangue de Jesus. Esta casa é protegida pelo poder de Deus. Amém. A quinta oração importante é a oração de vigília espiritual. Espírito Santo, eu te peço que vigie sobre meu sono. Vigie sobre minha mente. Vigie sobre meu corpo. Vigie sobre minha família. Enquanto eu durmo, tu nunca dormes. Enquanto eu descanso, tu continuas vigilante. Sua vigilância não pode ser contaminada. Sua vigilância não pode ser penetrada. Nada escapa de seus olhos. Nada é invisível para ti. Portanto, enquanto eu durmo sob sua proteção, eu sou completamente seguro. Nenhum ataque me atinge. Nenhuma opressão me alcança. Nenhuma força maligna consegue se aproximar. Eu durmo em paz, sob a vigilância do Deus Onipotente. Amém. Além dessas orações, existem também declarações poderosas que você pode fazer. A primeira é: eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Declare isso quando acordar. Declare isso quando for dormir. Declare isso durante o dia. Declare isso sempre que sentir medo ou opressão. O sangue de Jesus tem poder real, tem autoridade real, tem proteção real. A segunda declaração é: nenhuma arma forjada contra mim prospera. Esta é baseada em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Quando o inimigo tenta atacar você, quando ele lança seus dardos inflamados de medo, dúvida ou tentação, você pode simplesmente declarar: nenhuma arma forjada contra mim prospera. E a arma é neutralizada. A terceira declaração é: eu sou mais que vencedor em Jesus. Esta é baseada em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Você não é apenas um vencedor. Você é mais que um vencedor. Isso significa que você não apenas vence, mas você vence abundantemente. Você vence completamente. Você vence de forma esmagadora. A quarta declaração é: Jesus é Senhor de minha vida, meu corpo, minha mente e minha casa. Declare isso repetidamente. Declare com convicção. Declare com fé. Quando você estabelece Jesus como Senhor absoluto, o inimigo não tem mais direitos sobre você. A quinta declaração é: todo pensamento é levado ao cativeiro para a obediência de Cristo. Esta é baseada em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Quando um pensamento maligno chega à sua mente, você pode declarar: eu levo este pensamento ao cativeiro para a obediência de Cristo. E o pensamento é removido, é substituído pela verdade de Deus. É muito importante que você entenda que essas orações e declarações não são mágicas. Elas não funcionam através de uma fórmula mágica. Elas funcionam porque estão respaldadas pela palavra de Deus. Elas funcionam porque você está invocando a autoridade real de Jesus Cristo. Elas funcionam porque você está operando em alinhamento com os princípios espirituais verdadeiros revelados na Bíblia. Quando você faz essas orações e declarações com fé genuína, com convicção profunda,
com entrega completa a Jesus, as forças espirituais ouvem, os demônios sentem. A proteção é ativada. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Você é protegido pelo poder de Deus. Você é guardado pelo Espírito Santo. Você deve fazer essas orações diariamente, especialmente antes de dormir. Quando você dedica tempo para fazer essas orações antes de dormir, você está preparando seu espírito para o repouso. Você está desativando as defesas do inimigo. Você está ativando a proteção de Deus. Você está convidando o Espírito Santo para vigiar sobre você durante a noite. Muitas pessoas relatam que depois de começar a fazer essas orações consistentemente, seus pesadelos pararam completamente. Suas noites de terror cessaram. A opressão desapareceu. Elas começam a dormir profundamente. Elas acordam descansadas e renovadas. Elas acordam com paz. E isso é exatamente o que Deus quer para você. Ele quer que você durma bem. Ele quer que você descanse completamente. Ele quer que você acorde revigorado. Deixe seu amém nos comentários. Minhas noites agora são de paz em Jesus. Agora que você conhece as orações e declarações específicas que pode fazer, é essencial aprender sobre as práticas espirituais diárias que vão fortalecer continuamente sua defesa espiritual contra os ataques noturnos. Estas não são práticas uma única vez. Estas são hábitos que você deve desenvolver e manter continuamente. Quando você estabelece essas práticas como rotina, sua vida espiritual se fortalece significativamente. A primeira prática espiritual essencial é a leitura diária da Bíblia. Em Josué, capítulo 1, versículos 8, lemos: Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra viva de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está absorvendo a verdade divina. Você está preenchendo sua mente com a verdade que destrói as mentiras do inimigo. Dedique pelo menos 30 minutos diários para ler a Bíblia. Leia a palavra com atenção. Medite naquilo que está lendo. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através das Escrituras. Quando você faz isso consistentemente, sua mente é renovada. Sua perspectiva muda. Você passa a ver a vida através dos olhos de Deus. E quando sua mente é renovada pela palavra de Deus, o inimigo perde poder sobre você. A segunda prática espiritual crucial é a oração consistente e fervorosa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos exorta: orai sem cessar. Isso não significa que você deve estar em oração o tempo todo sem fazer nada mais. Significa que você deve manter um relacionamento contínuo com Deus através da oração. Significa que a oração deve ser um padrão em sua vida. Significa que você deve levar todas as suas preocupações, medos e necessidades a Deus através da oração. Estabeleça um tempo específico cada dia para oração intensa. Pode ser de manhã cedo, antes de as responsabilidades do dia começarem. Pode ser à noite antes de dormir. O importante é que seja consistente. Durante este tempo de oração, ore pelos seus medos específicos. Ore pela proteção contra ataques espirituais. Ore pelo fortalecimento de sua fé. Ore para que o Espírito Santo o guie. Ore pelas pessoas que você ama. Ore pela proteção de sua família. A terceira prática espiritual importante é o jejum deliberado. Em Mateus, capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus fala sobre a potência do jejum. E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expele senão pela oração e pelo jejum. O jejum é uma prática poderosa. Quando você jejua, você está dizendo a Deus que Ele é mais importante que comida. Você está dando prioridade ao espiritual sobre o físico. O jejum fortalece sua fé. O jejum aumenta sua sensibilidade espiritual.
O jejum enfraquece as defesas do inimigo. Você não precisa jejuar por longos períodos. Comece jejuando uma refeição por semana, enquanto ora, ou jejue por um dia inteiro uma vez por mês. Conforme sua fé cresce, você pode aumentar o tempo de jejum. A quarta prática espiritual essencial é a comunhão com outros crentes. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, está escrito: "E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não abandonando a congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia." Você não pode estar sozinho em sua jornada espiritual. Você precisa estar rodeado por outros crentes que possam apoiá-lo, encorajá-lo e orar por você. Procure uma comunidade de fé. Procure uma igreja genuína. Desenvolva relacionamentos com outras pessoas que amam Jesus. Quando você está em comunhão com outros crentes, você é fortalecido. Você recebe encorajamento. Você recebe oração. Você não fica sozinho na batalha. A quinta prática é manter um estilo de vida santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito: "Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo." Um estilo de vida santo significa que você está buscando viver de acordo com os princípios da Bíblia. Significa que você está buscando evitar o pecado. Significa que você está buscando viver com integridade. Isso não significa que você é perfeito. Todos nós erramos, todos nós caímos. Mas significa que você está sinceramente buscando agradar a Deus com suas escolhas. Significa que quando você cai, você se arrepende e se levanta. Significa que você quer crescer espiritualmente. Quando você vive assim, o inimigo perde poder sobre você, porque o pecado é o que abre brechas para o ataque espiritual. E quando você está sinceramente buscando evitar o pecado, você está fechando essas brechas. A sexta prática é fazer declarações de fé pela manhã e à noite. Comece seu dia declarando: "Eu sou protegido, eu sou amado, eu sou forte em Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prospera. Eu sou mais que vencedor. Hoje será um dia de vitória em Jesus." Termine seu dia declarando: "Eu repouso em paz em Jesus. Meu sono é protegido. Meus sonhos são sagrados. Nenhuma opressão pode me tocar. Eu durmo em segurança sob a proteção de Deus." A sétima prática é música cristã genuína e adoração. Em Colossenses capítulo 3, versículos 16, Paulo escreve: "A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando para o Senhor com graça em vossos corações." A música tem poder espiritual extraordinário. Quando você canta hinos e cânticos cristãos genuínos, está comunicando com Deus, está preenchendo sua mente com verdade, está afastando a música do mundo que frequentemente contém mensagens negativas. Escute música cristã genuína enquanto trabalha. Escute enquanto viaja. Especialmente escute antes de dormir. A música genuína de adoração criará um ambiente espiritual positivo em sua casa. Deixe seu amém nos comentários. Vou estabelecer essas práticas poderosas todos os dias. Chegamos agora à parte final desta oração extraordinária de proteção contra inimigos invisíveis. Você já aprendeu a realidade da dimensão espiritual. Você já compreendeu a natureza dos seus inimigos invisíveis. Você já conhece a armadura de Deus. Você já aprendeu as orações e declarações poderosas. Você já conhece as práticas espirituais que irão fortalecer sua defesa. Agora, nesta parte final, queremos que você compreenda a verdade mais importante. Você já foi vitorioso em Jesus. A vitória já foi conquistada. Aviso importante: se você experimenta pesadelos frequentes, insônia persistente, paralisia do sono recorrente ou ansiedade noturna severa, isso pode indicar transtornos médicos ou psicológicos que requerem avaliação profissional. Por favor, consulte um médico ou psicólogo.
Não substitua cuidados médicos por práticas espirituais apenas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, Paulo nos diz: "Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo." Sua vitória não é algo que você vai alcançar no futuro. É algo que você já tem agora. Você já está do lado vencedor. Jesus já venceu o inimigo. Jesus já conquistou a morte. Jesus já destruiu o poder do pecado. E quando você está em Jesus, você compartilha dessa vitória. Este é o ponto fundamental que queremos que você carregue consigo para o resto de sua vida. Você não está lutando para conseguir vitória. Você está vivendo de uma posição de vitória que já conquistou. A diferença é enorme. Quando você sabe que já venceu, você se comporta diferentemente. Você dorme diferentemente. Você enfrenta os ataques diferentemente. Você tem confiança. Você tem paz. Você tem segurança. Em Romanos capítulo 8, versículos 37 até 39, Paulo escreve com convicção absoluta: "Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor." Perceba o poder dessa declaração. Paulo não apenas diz que você é vencedor. Ele diz que você é mais que um vencedor. Ele diz que você é tão completamente seguro em Jesus que absolutamente nada, nada no universo inteiro, consegue separá-lo do amor de Deus. Nenhum demônio, nenhum espírito maligno, nenhuma força do escuro, nenhuma circunstância adversa, absolutamente nada consegue separar você do amor de Deus em Jesus. Isso significa que quando você vai dormir à noite, você não precisa viver em medo. Você não precisa estar ansioso. Você não precisa estar tenso. Você pode relaxar completamente. Você pode confiar completamente. Você sabe que está seguro. Você sabe que está protegido. Você sabe que Deus está vigilante sobre você. E nenhuma força do mal consegue contrariar a vontade de Deus para a sua vida. Observação de saúde. A ansiedade noturna e a dificuldade em relaxar podem ser sintomas de transtornos de ansiedade clinicamente tratáveis. Se você está constantemente tenso ou ansioso, procure um profissional de saúde mental. Fé e tratamento médico podem trabalhar juntos. Muitas pessoas que começam a aplicar esses princípios que aprendemos nesta oração relatam transformações extraordinárias em suas vidas. Elas param de ter pesadelos, elas começam a dormir profundamente, elas acordam descansadas, elas acordam com paz. E o mais importante, elas começam a viver com confiança em suas vidas diárias também. Porque quando você resolve o conflito espiritual, todo o resto da sua vida muda. A chave para manter essa vitória é manter seu relacionamento com Deus. Continue orando, continue lendo a Bíblia, continue fazendo declarações de fé, continue vivendo uma vida santa, continue em comunhão com outros crentes, continue fortalecendo sua defesa espiritual. Quando você faz isso consistentemente, o inimigo não consegue ganhar nenhuma brecha. Você mantém sua liberdade, você mantém sua paz, você mantém sua vitória. Você também precisa entender que a vitória não é apenas pessoal, é também familiar e comunitária. Em Atos capítulo 16, versículos 31, Paulo diz ao carcereiro: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa." Sua proteção espiritual também protege sua família. Quando você estabelece uma cobertura de oração sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre seus pais, toda a sua família é beneficiada. Você pode orar especificamente: "Senhor, eu coloco minha família sob o sangue de Jesus. Proteja meus filhos, proteja meu cônjuge, proteja meus pais, proteja minha casa. Que nenhuma força maligna entre em minha família. Que meu lar seja um santuário do Espírito Santo. Que todos em minha casa conheçam Jesus como Salvador." Quando você faz isso com consistência, você verá mudanças em sua família também.
Seus filhos começarão a ter melhor sono. Sua casa terá uma atmosfera de paz. As brigas e conflitos diminuirão. Aviso para crianças. Se crianças ou adolescentes em sua família têm problemas persistentes de sono ou comportamento, consulte um pediatra ou psicólogo infantil. Transtornos do sono em crianças requerem avaliação médica profissional. Nunca substitua cuidados médicos por práticas religiosas apenas com menores. E, eventualmente, como você vai demonstrando a realidade de Deus através de sua vida transformada, outros membros da sua família também quererão conhecer Jesus e receberem essa proteção. A verdade final que queremos que você compreenda é que essa proteção espiritual é um presente de Deus. Você não precisa ganhar. Você não precisa ser digno. Você não precisa se tornar perfeito. Deus oferece essa proteção como um ato de amor puro. Em Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós temos fraquezas, mas Deus não nos ama menos por isso. Pelo contrário, Ele nos ama exatamente como somos e oferece sua proteção e sua graça gratuitamente. Tudo o que você precisa fazer é aceitar. Tudo o que você precisa fazer é crer. Tudo o que você precisa fazer é entregar sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, ainda não recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, neste momento você pode fazer. Não é complicado, não é difícil, é simples. Você pode simplesmente orar assim no seu coração: Pai Celestial, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que cometi erros. Eu acredito que Jesus é seu Filho. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu acredito que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eu convido Jesus para ser o Senhor da minha vida. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo sua proteção. Eu recebo sua paz. Obrigado, Pai, por me salvar. Amém. Se você fez essa oração sinceramente, você acaba de fazer a decisão mais importante de sua vida. Você acaba de ser salvo. Você acaba de receber proteção divina. Você acaba de ter garantido um lugar no céu. E você acaba de se posicionar para receber todas as bênçãos que Deus tem planejado para você. Para os que já conhecem Jesus, o convite é para aprofundar ainda mais seu relacionamento, para orar mais, para estudar a Bíblia mais profundamente, para viver mais santamente, para servir a Deus de forma mais radical. Porque quanto mais próximo você está de Deus, mais protegido você está. Quanto mais você confia nele, mais paz você experimenta. Quanto mais você se entrega a ele, mais ele trabalha em sua vida. Nos próximos dias, nos próximos meses, você vai começar a experimentar mudanças reais em sua vida espiritual. Seus pesadelos vão diminuir, seus medos vão desaparecer, sua paz vai aumentar, sua fé vai se fortalecer. E você vai descobrir que é muito mais fácil viver quando você sabe que tem proteção divina absoluta. Informação importante: se seus sintomas piorarem ou não melhorarem em 2-4 semanas apesar das práticas espirituais, isso é um sinal de que você precisa de avaliação médica profissional. Insônia crônica, pesadelos graves e ansiedade persistente são condições médicas reais. Queremos que você saiba que este não é o fim. Este é apenas o começo. Você começou uma jornada espiritual que vai transformar sua vida eternamente. Você começou a entender a realidade da proteção divina. Você começou a entender quem você é em Cristo. E essa compreensão vai continuar crescendo e se aprofundando pelos próximos anos. Continue aplicando os princípios que aprendeu aqui. Continue fazendo as orações. Continue fazendo as declarações. Continue as práticas espirituais diárias. Continue fortalecendo sua defesa. E verá que sua vida será completamente transformada. Você descobrirá que pode dormir profundamente sem medo. Você descobrirá que pode enfrentar os desafios da vida com confiança. Você descobrirá que pode superar tentações que antes o derrotavam.
Você descobrirá que pode viver com uma paz genuína que o mundo não compreende. Você descobrirá que pode viver a vida abundante que Jesus prometeu. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Essa vida abundante, essa proteção absoluta, essa paz perfeita está disponível para você agora mesmo. Tudo o que você precisa fazer é acreditar. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Tudo o que você precisa fazer é entrar em relacionamento com Jesus Cristo. Finalizamos esta oração de proteção contra inimigos invisíveis com a certeza absoluta de que você foi coberto, protegido e liberto. Que você durma profundamente, que você acorde revigorado, que você viva em paz completa, que você nunca mais seja atacado pelos inimigos invisíveis, porque você agora sabe como se proteger, que você viva em vitória perpétua em Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Se você está lutando com insônia, pesadelos ou ansiedade noturna, estes profissionais podem ajudar. Médico clínico geral, avaliação inicial, especialista em medicina do sono, psicólogo ou psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental, CBT, é baseado em evidências para insônia. A fé é valiosa, mas combine com cuidados médicos profissionais. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado essa jornada espiritual extraordinária até o final. Que Deus abençoe sua vida, sua família e suas noites de repouso.